A guerra termina se a Ucrânia ceder o Donbas. Essa tem sido a afirmação do presidente russo Vladimir Putin desde o início das negociações de paz. Ele justifica o pedido dizendo que o Donbas vai cair mais cedo ou mais tarde. De qualquer forma, os números parecem apoiá-lo, de acordo com algumas fontes. A Rússia controla 88% do Donbas, mas a situação está longe de indicar uma queda iminente. Donbas dará à Rússia seu maior teste até agora. Em quase 4 anos de guerra, Putin tentou quebrar a Ucrânia no Donbas. Ele falhou e acabou quebrando a própria Rússia. Você não saberia disso ouvindo Putin e negociadores dos Estados Unidos da América tentando impor um plano de paz para a guerra na Ucrânia. A questão territorial tem sido o maior obstáculo em todas as tentativas de cessar fogo ou paz desde que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, iniciou as negociações. Putin exige todo o Donbas para retirar as forças russas, enquanto a Ucrânia mantém sua posição, afirmando que não vai entregar as partes restantes das regiões de Donetsk e Luhansk, que compõem o Donbas. De graça, diz a United 24 Media. A postura maximalista de Putin nas negociações de paz deve continuar, pois ele quer mostrar que a Rússia está ganhando a guerra. Para Putin, a percepção é a realidade, mesmo que a situação no terreno não corresponda exatamente às suas muitas afirmações. Entre essas afirmações está a de que a Ucrânia, no final das contas, não tem escolha quando se trata do Donbas. Putin deixou isso claro em 4 de dezembro, quando a British Broadcasting Corporation divulgou comentários dele sobre Donetsk. Ou libertamos esses territórios à força, ou as tropas ucranianas os deixam, disse Putin. Resumo o que você precisa saber sobre a visão do presidente da Rússia sobre Donbas. Os Estados Unidos parecem ter passado a gostar desse quadro. A AAA relata que os Estados Unidos estão ativamente pressionando para que a Ucrânia deixe o Donbas, assim dando à Rússia tudo o que Putin quer. O veículo menciona um oficial europeu anônimo afirmando que os Estados Unidos da América insistem que a Ucrânia deve abandonar o Donbas de algum modo. Essa pressão ocorre mesmo com a Ucrânia controlando 30% do Donbas, incluindo áreas de Donetsk. Como você verá, conquistar isso será bem mais difícil para a Rússia do que Putin quer que os Estados Unidos da América acreditem. Sobre por que os Estados Unidos da América pressionam para que a Ucrânia ceda território, o funcionário europeu tinha algumas ideias. Talvez Trump queira que isso aconteça logo. Assim, sua equipe precisa explicar para ele. Eles não são os culpados por isso não estar acontecendo tão rápido quanto ele queria. O funcionário diz que Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia no primeiro dia de sua presidência. Já faz quase 1 ano e não há fim à vista, com Trump ficando cada vez mais impaciente. Ele acredita que ceder o Donbas à Ucrânia é o jeito mais fácil de cumprir, ainda que tarde, uma promessa de campanha. A Rússia aparenta algo sobre o Donbas que justificaria a pressão dos Estados Unidos da América, mas as aparências enganam. No caso dos últimos 30% de Donetsk, a Rússia ainda está longe da vitória. A Ucrânia não aceita ceder território. Ela ainda mantém, por uma razão simples. Esses 30% finais são algumas das terras mais bem fortificadas de toda a Ucrânia. Dentro da parte de Donetsk, que permanece sob controle da Ucrânia, estão as cidades-chave de Sloviansk e Kramatorsk. Elas se juntam a várias outras fortalezas ucranianas, incluindo a cidade sitiada de Pokrovsk, Druskivka e Konstantinivka. Juntas, essas 5 localidades formam o que muitos chamam de cinturão de fortalezas de Donetsk, e de fato, de toda a Ucrânia. Essa linha de cidades recebeu esse nome por um bom motivo. Vamos focar em Pokrovsk por um momento. Das 5 cidades citadas, Pokrovsk é a mais ameaçada. A Rússia afirmou várias vezes ter tomado a cidade, mas a Ucrânia refutou, e os combates seguem nas ruas. Embora seja provável que Pokrovsk caia, a questão é quando, não se vai acontecer, e isso terá grande custo para a Rússia. A Rússia pressiona essa cidade há mais de 1 ano, e suas grandes perdas mostram o quão prejudicial foi esse avanço. Em 6 de outubro, o ex-redator da Forbes, David Axe, afirmou que a Rússia sofreu 10.000 baixas na direção de Pokrovsk durante os primeiros 9 meses de 2025. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que operadores de drones da Ucrânia causaram 25.000 baixas confirmadas à Rússia em outubro, quase todas em Pokrovsk ou arredores. São 125.000 baixas russas por uma cidade só. Em 10 meses de combates, mais pessoas morreram enquanto Putin tenta tomar só uma das 5 cidades do cinturão de fortalezas. O ponto que estamos destacando aqui é que Putin está tentando agir como se Donetsk estivesse prestes a cair. Mesmo após mais de 1 ano,
suas forças tiveram pouco progresso real em Pokrovsk, que ainda resiste. A United 24 Media destaca que o mesmo vale para Chazivyar, outro pequeno assentamento de Donetsk semelhante a Pokrovsk. A Rússia disse ter tomado o assentamento, mas só anunciou isso no fim de julho. Segundo a British Broadcasting Corporation, que mencionou blogueiros militares russos, essa captura deveria ser um ponto de virada na ofensiva russa no Donbass. Naquele momento, enquanto a Rússia alegava vitória em Chassivyar, a Ucrânia negava essas afirmações. Em 31 de julho, o Kiev Post divulgou que Viktor Trihubov, porta-voz do grupo Kortitsia, afirmou que a situação na cidade segue inalterada. Recentemente, apesar das mentiras russas, a mídia United 24 apoia a afirmação ucraniana muitos meses depois, observando que Chassivyar ainda é uma barreira para o avanço russo mais profundo em Donetsk. Um impressionante período de 20 meses após Putin ter ordenado os primeiros ataques contra a cidade. Aqui vemos por que a linha de fortalezas da Ucrânia tem esse nome. Chazivyar está perto de completar 2 anos de resistência. Pokrovsk resistiu, mesmo após mais de 1 ano de combates, e Putin enviar 170 mil soldados à cidade em 2025. Putin tenta mostrar Donetsk como colapsando, mas a realidade é outra. Donetsk não vai colapsar tão cedo. Mesmo com possíveis quedas de Pokrovsk e Chazivyar, a Rússia ainda tem muito a fazer. Ainda precisará conquistar assentamentos maiores para tomar Donetsk e, por fim, o Donbass. Não citamos à toa o longo tempo que a Rússia levou nos ataques a Chazivyar e Pokrovsk. Cada semana extra que as forças da Rússia passam tentando conquistar esses assentamentos é mais uma semana que a Ucrânia tem para fortalecer as fortificações que estão atrás. Segundo a United 24 Media, Donetsk se tornou uma densa rede de fortificações militares por dezenas de quilômetros. Os mapas mostram que as linhas de defesa estão distribuídas em camadas na região, muitas em terrenos altos. Se a Rússia teve dificuldade em tomar Pokrovsk e Chazivyar, ela terá um pesadelo pela frente quando tentar tomar o restante do cinturão de fortalezas. Em outubro, o Telegraph revelou o quão assustador esse pesadelo será. Em artigo, afirmou que o cinturão de fortalezas já não segue mais a doutrina da OTAN. Narra uma região monitorada por muitos drones aéreos, onde robôs terrestres ucranianos entregam suprimentos regularmente. As trincheiras abertas foram trocadas por robôs, que cuidam da logística ou criam grandes zonas de morte, que os soldados da Rússia terão que atravessar quando finalmente conseguirem avançar a partir de lugares como Pokrovsk e Chazivyar. A Rússia tenta cercar o cinturão de fortalezas com drones para facilitar a captura da região. No entanto, drones não podem conquistar território. Para isso, são necessários soldados em terra e tanques fornecendo blindagem. E, como disse um oficial ucraniano não identificado ao The Telegraph, se Moscou avançar nessa direção, eles vão enfrentar dificuldades nas áreas urbanas e sofrer milhares de baixas. Antes mesmo que essas batalhas urbanas possam começar, as forças da Rússia têm um verdadeiro campo minado de defesas para atravessar antes de conseguirem se aproximar das cidades restantes. Na região das fortificações, a Ucrânia se preparou para uma retirada combativa de suas cidades mais atacadas, e os soldados que eventualmente vão sair vão se entrincheirar em lugares como Sloviansk e Kramatorsk. As tropas russas precisarão atravessar centenas de quilômetros de trincheiras e barreiras para segui-los. Armadilhas para tanques e labirintos de arame farpado cercam a área, ameaçando tropas desatentas. Foram instalados campos minados secretos, e a Ucrânia possivelmente montou bunkers para operar na retaguarda russa. O avanço lento rumo ao restante do cinturão da fortaleza de Donetsk segue, agravado pelos milhares de drones e suas zonas de morte. A queda de cidades como Pokrovsk não significa o fim da luta russa pelo Donbass. Será um novo começo ainda mais sangrento para uma batalha que deve custar a Putin centenas de milhares de soldados. Essas fortificações também são valiosas para a Rússia, por isso Putin as deseja. Se as fortalezas caírem, a Rússia conquista o terreno elevado e as defesas ucranianas já citadas. A revista Conversation destacou em agosto que o cinturão de fortalezas seria o ponto de partida ideal para avançar mais na Ucrânia. A Rússia poderia defender suas novas posições graças ao trabalho que a Ucrânia fez e poderia lançar ataques a partir do terreno elevado em direção ao centro da Ucrânia. Mas tudo isso depende de um futuro que Putin ainda não criou. Para conquistar o cinturão da fortaleza, Putin deve convencer a Ucrânia a ceder as cidades restantes, ou a Rússia terá que lutar por elas. Apesar de Putin afirmar que a Rússia está pronta para lutar,
Ele não quer uma batalha pelo resto do cinturão da fortaleza. Precisa que a Ucrânia ceda o Donbás. É por isso que ele está pressionando tanto a narrativa que criou com os Estados Unidos. E é por isso que ele tornou a cessão da região de Donbás pela Ucrânia uma parte fundamental de suas exigências de paz. Putin sabe que a Rússia perderia ainda mais se precisasse tomar o restante de Donetsk à força. Zelensky sabe disso e por isso reafirmou que a Ucrânia não pretende ceder o Donbás. Não queremos abrir mão de nada. Por isso estamos lutando, disse Zelensky ao viajar para Bruxelas para a reunião com líderes da União Europeia e OTAN. Não temos direito legal de fazer isso pela lei ucraniana, Constituição, direito internacional ou lei moral. Mesmo cedendo o Donbás, Zelensky sabe que dificilmente um acordo será mantido. Putin tem um histórico muito longo de afirmar que fará algo apenas para depois quebrar sua palavra. A Ucrânia tem sido alvo das mentiras do líder russo nos últimos anos. A decisão de Putin de atacar a Ucrânia em 2014 violou o Tratado de Amizade Rússia-Ucrânia de 1997, que reconhecia o status soberano e a integridade territorial da Ucrânia. Segundo o Kiev Independent, o Protocolo de Minsk, assinado no início do conflito, previa cessar-fogo em 5 de setembro de 2014. Os soldados russos quebraram esse cessar-fogo 10 vezes. 6 anos depois, em 27 de julho de 2020, um cessar-fogo total foi declarado no leste da Ucrânia, mas foi rompido em 30 minutos pelos fuzileiros navais russos que atacaram. Esses são só alguns exemplos de Putin quebrando sua palavra. Sobre a Ucrânia, Zelensky e seu povo não confiam que Putin vá parar de tentar tomá-la. Mesmo com a possível cessão do Donbás e promessas quebradas, a Rússia demonstrou durante a guerra interesse em mais do que só o Donbás. Segundo a mídia United, 24 em fevereiro de 2000 e 22 forças russas invadiram a Ucrânia pelo norte, sul e leste, indicando que Putin queria mais que o Donbás. Nos anos seguintes, as forças de Putin atacaram Kharkiv, Sumy, Zaporíjia e Dnipropetrovsk, regiões fora do Donbás, mas alvo de ofensivas russas constantes. A Ucrânia acha que ceder o Donbás a Putin agora facilitará novos ataques nessas áreas. Por isso, a Ucrânia se recusa a entregar o território. Ela sabe que a paz não vai durar e que Putin tem planos para muito mais território do que ele afirma. Destacamos o quanto as batalhas por Pokrovsk e Chasiv-Yar foram prejudiciais para as forças russas. Mas essas não foram as únicas batalhas que custaram dezenas de milhares de soldados à Rússia. A batalha por Bakhmut durou quase um ano e causou a morte de dezenas de milhares de mercenários do Wagner e soldados. A United 24 destaca mais uma grande campanha russa. No ataque a Avdiivka, dos 120 mil soldados, 1/3 sofreu perdas irreversíveis. Toretsk levou meses de cerco. Nenhuma dessas cidades era tão bem fortificada quanto as que permanecem sob controle da Ucrânia em Donetsk. A Ucrânia aprendeu com essas perdas, tornando futuros cercos ainda mais exaustivos para as forças russas. O mesmo veículo também destaca a dimensão das perdas da Rússia somente em 2025. A United 24. Mídia prevê que a Rússia deve superar 40 mil perdas irrecuperáveis até o fim do ano. Isso tornaria este o ano mais mortal para a Rússia. Na guerra, mais soldados russos morrem do que se ferem, superando períodos anteriores do conflito. Agora, a proporção é de um morto para cada 13 feridos, indicando duas coisas. A Ucrânia ficou mais eficaz em matar soldados russos, enquanto a Rússia tem menos capacidade de protegê-los com blindagem. Isso gera alto custo de mão de obra para a Rússia, que já sente os efeitos. Em agosto, a Forbes afirmou que a Rússia pode enfrentar falta de mão de obra. Parte disso se deve à baixa taxa de natalidade do país, que está em cerca de 1,4 nascimentos por mulher, quando seriam necessários 2,1 nascimentos. Para garantir a reposição estável da população russa, a perda de mais de 1 milhão de soldados na Ucrânia também é um fator massivo. Isso leva o país a não ter pessoas suficientes para sustentar sua economia em breve. Até 2030, a Rússia precisará de até 3 milhões de novos trabalhadores que não serão encontrados internamente. Será necessário mais migração para o país, o que também cria uma questão demográfica que alguns argumentam ameaçar o futuro da Rússia e sua cultura. A investida de Putin pelo Donbás agrava todas essas questões. Simon Tisdall, do The Guardian, destaca que esses problemas populacionais surgem enquanto a Rússia enfrenta desastre econômico e inflação de cerca de 8%, tendo sido maior em 2025.
As taxas de juros ainda estão acima de 16%. A Rússia enfrenta déficit orçamentário crescente e o setor de petróleo não gera a receita necessária. Impostos em alta estão prejudicando a população do país. Além disso, o preço da vodka subiu 5%. Alguns russos podem sentir essa dor mais do que outras que Putin causou ao seu povo desde a invasão da Ucrânia. A Rússia destruída sobre a qual Putin agora preside é resultado direto de seu desejo insaciável de reivindicar o Donbás para seu país. Quase 4 anos de guerra paralisaram a economia russa e causaram um déficit populacional com impactos duradouros. Essa é a realidade que Putin não quer que o mundo veja. A imagem real por trás do quadro da suposta queda inevitável do Donbás que Putin tenta pintar. Putin continuará forçando seus soldados a lutar. E, embora o Donbás possa não cair tão fácil quanto ele diz, ainda pode acontecer. Vai levar mais 4 anos para a Rússia completar a ocupação total da região, afirma Zelensky. O presidente da Ucrânia contou o que disse a Trump em agosto. Expliquei ao presidente dos Estados Unidos da América que falar sobre a Rússia ocupar nosso Donbás até o fim de 2025 é só conversa fiada. Zelensky também revelou que Putin está pressionando muito para que a Ucrânia ceda o Donbás porque ele poderia posicionar esse território, conquistar isso como uma vitória para o povo russo. Se essa é uma vitória que Putin conseguiria vender para a Rússia, ainda resta saber. Para desgosto de Putin, a Ucrânia resiste às alegações dele sobre o Donbás, apesar dos Estados Unidos da América atualmente concordarem com Putin. Quando as tropas da Rússia começarem a ser destruídas no cinturão de fortalezas que ainda resta ser tomado, Putin não vai mais conseguir esconder o que realmente está acontecendo no Donbás. Se forem necessários mais 4 anos de combates para conquistar esse território, a Rússia destruída de Putin será reduzida a pó, até que ele possa chamar o Donbás de russo. As forças de Putin conquistaram uma quantidade minúscula de território em troca dos incontáveis litros de sangue russo derramados na Ucrânia. Quando dizemos que Putin está destruindo a Rússia com a guerra que iniciou, isso é literal. A Rússia está sendo exaurida por apenas 145% do território ucraniano até agora. Saiba mais sobre o impacto disso no futuro do país em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais sobre as forças russas no cinturão de fortalezas de Donetsk. Obrigado por assistir.